Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos abordar num vídeo um assunto muito interessante, eu gosto bastante, que eu estudo bem, que são as tribos de Israel, tá? Na minha opinião é muito importante. O entendimento global disso aí vai ajudar muito a vocês, o entendimento macro da Bíblia e posteriormente o entendimento do capítulo de Gênesis todo, tá? Todo desenrolar. Na verdade, não só o capítulo de Gênesis, né? Toda a sequência também do Pentateuco, para o entendimento do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Inclusive, eu quero fazer um próximo vídeo, antes de entrar em Gênesis, eu quero fazer um vídeo sobre introdução, contextualização do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que corresponde à Torá dos judeus. Então, vamos lá para a gente para o assunto, né? Vamos aprofundar um pouco nisso. Me perdoe, talvez eu possa ficar um pouquinho confuso porque é muito nome, mas eu vou tentar exemplificar o máximo possível para vocês, tá? Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vou explicar para vocês, que eu não vi nenhum vídeo falando sobre isso diretamente, mas uma coisa são os filhos de Israel, tá? Isso é muito interessante, não é todo mundo que fala sobre isso. Isso fica muito confuso. Na Bíblia, inclusive, quando vai ler. Uma coisa são os filhos de Israel e a outra coisa são as tribos de Israel. Como assim? Nem todos os filhos, tá, de Israel, ou Jacó, no caso, vão gerar tribos. Primeiro, tá, Diná, que é o 7º filho, que é uma mulher, no caso, ela não vai gerar tribo, tá? Na minha opinião, não tem nem nada na literatura, mas se a gente for estudar aqui uma tarefa para vocês, dê uma lida no capítulo 34 de Gênesis. Que capítulo que é esse? Tá? Conflito de Simeão e Levi com os siquemitas, tá? Simeão e Levi são o 2º filho e o 3º filho de Israel. E esse capítulo, esse conflito específico, também explica o porquê Simeão e Levi não deram descendência à tribo de Jesus Cristo, porque em tese quem tem a prioridade, né, é o filho mais velho. Tá? Então, Simeão é o 2º e Levi é o 3º. Então, por conta desse ato de crueldade do capítulo 34 de Gênesis, Simeão e Levi, eles não são abençoados, né, para dar descendência de Jesus Cristo. E lá no final do livro, quando Israel, no caso Jacó, descreve todas as tribos, todos os filhos e faz algumas premonições também, ele fala o porquê que Simeão e Levi eles perdem essa prioridade. E entrando rapidinho em Rubem, que é o mais velho, que Rubem ele também acaba que ele não tem essa prioridade, né? Ele perde essa prioridade de primogênito porque ele se deita com a concubina do seu pai. Ele profana a cama de seu pai. Tem essa descrição lá também no final de Gênesis também. Por esse motivo, tá, que eu falei para você no vídeo, que Judá, que é o 4º filho, ele se torna a pessoa abençoada, na minha opinião, para dar a dinastia davídica, que é a dinastia que vai dar origem a Jesus Cristo. E como eu falei no outro vídeo também, todo o desenrolar do capítulo de Gênesis, também essa mudança do comportamento de Judá também faz ele merecer essa bênção. Tá? Então, o primeiro ponto. Então, Diná, ela não gera tribo. E falando um pouquinho também, José, ele também não gera tribo. Tá? Mas no caso de José, ele não foi uma punição. Na verdade, se a gente for pegar Gênesis, o capítulo 48, Jacó, ele abençoa Manassés e Efraim, que é o filho de José. Então, na verdade, José ele recebe uma dupla bênção. E o que acontece? Como eu falei para vocês, o primogênito sempre tem a prioridade da bênção. Só que nesse caso, Jacó, ele troca a bênção. Ele abençoa Efraim, que é o mais novo, como o mais velho, na verdade, dá a prioridade para Efraim e fala que através dele vai ter a tribo dele, a descendência dele vai ter uma importância muito grande, mas Manassés também tem uma descendência muito grande, também uma importância muito grande. Então, na divisão dos territórios, né, que essa divisão de tribos, na verdade, tem a finalidade de separar, né, todo o território de Israel. Jacó, né, no caso Israel, ele separa o território e dá um pedaço para cada tribo. Então, Efraim e Manassés, eles recebem, se eu não me engano, acho que as melhores áreas, na verdade, os dois. Por que
José recebe uma dupla bênção através dos seus filhos, porque José era o filho preferido de Israel. E como eu vou falar para vocês lá em Gênesis também, que José, ele é dado como escravo pelos seus irmãos, e Jacó, no caso Israel, ele acha durante muito tempo que José morreu. Então a gente vai entrar naquela questão do desenrolar do capítulo de Gênesis até chegar na história do José do Egito, tá? Que é uma história muito legal também. Então vamos lá falar os nomes rapidinho, mas eu acabei que nesse resumo eu falei todas as peculiaridades que na minha opinião é importante de saber sobre os filhos de Israel, sobre as tribos, tá? Então o mais velho é Rubem, depois vem Simeão, depois vem Judá, depois vem Isacar, Zebulon, Diná, que é uma filha, mas não gera tribo. Aí depois vem Dan, Naftali, Gade, Asser, José e Benjamim. Aí você me fala aqui, Tiago, você falou 13 nomes para mim, mas são 12 tribos. Então vamos fazer uma conta. Diná, ela sai fora, então fica 12. Então, em tese, seria os 12 sem a Diná, só que com José. Só que o José sai e entra no lugar para substituir ele, os dois filhos. Então, por isso que são as 12 tribos, tá? Então, resumindo, só que na verdade, né, são 12 por quê? Aí você me fala, José dá descendência a 2 tribos, só que na verdade é dividido os 2 territórios no meio, então Efraim fica com um pedaço e o irmão dele, Manassés, fica com outro. Então, totalizando as 12 tribos, tá? Então, talvez na hora que a gente for ler a Bíblia, isso fica muito confuso. Então, na verdade, eu demorei muito tempo para eu conseguir chegar nesse entendimento. Por isso que eu acho que esse vídeo é muito importante e muito legal. Então, acaba que, na minha opinião, eu fiz um resumo bem rápido, bem sucinto de uma coisa que muita gente tem dúvida. Eu acho muito legal isso aqui, por isso que eu gosto bastante, né? Então, eu vou abrir aqui na Bíblia para vocês aqui e vou te mostrar para vocês aqui exatamente, ó, que eu acho que é muito importante, que eu acho que vale a lida também. Aqui, ó. Para mim, eu acho esse aqui muito legal, tá? O capítulo, um exercício para vocês também. O capítulo 49 de Gênesis também. Jacó abençoa seus filhos. Por que eu acho muito legal esse aqui? Ele vai descrever a característica de todos os filhos dele, tá? De todas as tribos. E ele dá uma premonição, tá? Ele faz como se fosse uma revelação, né, de cada tribo. Por exemplo, aqui, ó, vamos ler rapidinho aqui para não ficar muito longo. Judá é um leão novo. Lembra que eu falei para vocês sobre leão de Judá? Ó, Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Interrogado. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. O que quer dizer isso aqui? Cetro é um poder, é um objeto de poder simbólico de reinado. Então isso aqui está apontando para Jesus Cristo já, ó, que interessante, tá? Leiam também uma contrarreferência de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, lá no final da Bíblia. Isso é muito interessante. E um outro ponto também, falando na questão de premonição, olha que interessante. Quando a gente fala da tribo de Dan, a tribo de Dan, lá no final do livro de Juízes, eles vão dominar uma terra de uma população indefesa, contrariando a vontade de Deus. E Jacó, nesse capítulo, ele prefigura isso aí. Ó. Dan, filho Dan, defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan, olha só, olha que interessante, versículo 17. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz sair de costas o seu cavaleiro. Então, por que eu acho muito interessante? Ele vai descrever todas as tribos nesse capítulo 49 e vai falar bastante coisa que vai acontecer,
tá? Ele revela muita coisa. Então, eu acho que para a gente entender um pouco a contextualização da tribo de Israel, esse capítulo 49, ele é muito interessante, porque ele vai descrever cada detalhe, tá? Gente, eu acho que é isso. Desculpa, talvez ficou o vídeo um pouco longo, ficou um pouco confuso. Me perdoe por algum detalhe, talvez. Como eu estou começando agora, eu quero melhorar cada vez mais e eu gostaria muito da opinião de vocês nos comentários para me agregar, para eu aprender cada vez mais, porque a vida é um aprendizado. E na próxima aula, eu quero falar, no próximo vídeo, eu quero fazer uma contextualização do Antigo Testamento para vocês, um resumo bem breve, que é uma contextualização do Pentateuco, que eu acho que é muito legal, para depois a gente realmente entrar no livro de Gênesis. Tá, pessoal, eu fico à disposição, pode perguntar nos comentários, se possível eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo, curte